como é que foi seu papo com o Borré? A gente sabia que ele, a princípio, não estaria 100% fisicamente, né, um mês fora, mas você sentou com ele e falou, olha, eu preciso de você, posso contar? Como é que foi que você sua conversa com ele? Na verdade, essa conversa nesse nível aí, ele nem aconteceu, né? Porque conhecendo o atleta, eu sabia que ele se colocaria à disposição para iniciar o jogo e para enfrentar a partida quase que na totalidade, porque além de tudo, né? Além do caráter, né? do Borré, a condição física dele, né, a capacidade física dele é excelente, né, tanto na questão das recuperações, tanto na questão do retreino. Né, ele teve comigo 3 dias de trabalho, a gente controlou bem a carga, né, porque ele não tinha carga crônica, né, de muito volume, então era importante que a gente deixasse essa carga para o jogo, né, para que ele não levasse um acúmulo, né, em virtude de ter pouca preparação, né, com o grupo. Né? Então, na verdade, esse nível de conversa não existiu porque, né, novamente, né, o atleta, ele em todos os momentos se colocou sempre muito à disposição para poder ajudar. Né? E com relação ao Vitinho, né, que já tinha entrado no jogo contra o Sport, né, vindo da questão da mão, né? É um jogador que, embora tenha ficado parado, né, como foi a mão, ele pôde trabalhar fisicamente, então um pouco perdeu. E eu precisava um pouco mais de contundência do lado do campo, lancei mão do Vitinho, né, que fez o gol ali depois do Bahia abrir a partida. Eu acho que coletivamente a gente foi muito bem, né, num grupo muito difícil, ainda fomos premiados com a primeira colocação. Boa noite, Roger. Boa noite, Zé. Parabéns pela vitória e pela classificação. Obrigado. Roger, eu não peguei o scout do jogo, talvez já tenha dado pelo menos uma olhada no jogo e acho que não tem discussão sobre um domínio colorado no início, no meio e depois ao final da partida. Acho que é incontestável o que o Inter jogou melhor que o Bahia hoje. Mas, mais uma vez, o Inter sofreu um gol e o início do jogo foi um início muito contundente do Inter. Parecia assim, olha, perdeu a chance de fazer o gol, abrir e ter tranquilidade. E isso não vem sendo uma tônica do Inter nesses últimos jogos. Parece que a cota de sacrifício físico tem sido maior do que esperado, por vezes pelo volume de jogo que não se concretiza em gols. Como é que você analisa isso? Fica para a próxima fase da Libertadores essa necessidade, essa tentativa de, talvez não de definir jogo cedo, porque é complicado, mas de fazer um gol, se ele tem um pouco mais de tranquilidade mental e física? Então, Zé, eu trouxe, enquanto tá falando, não tô me distraindo, tô no celular, eu tô para resgatar uns dados aqui, Zé. Obrigado. Né, porque justamente na preleção do jogo, né, por vezes se gosta ou se deseja, né, buscar analisar às vezes o copo cheio ou o copo vazio, né? E nesses últimos jogos, né, se tem se analisado muito o copo vazio, né? E eu fiz questão de frisar, pegando os números, né, de todo esse nosso momento de 10 meses, 11 meses aqui, que em todas as estatísticas relacionadas a essas questões nós estamos muito acima da média, inclusive recuperando jogos em que a gente sai atrás. Talvez essa seja a instabilidade que a gente tem nesse momento. Mas foram 56 jogos hoje, né? Foram 30 vitórias, 17 empates e 9 derrotas, né? Até antes desse jogo eram 62, deve ter ido para 65% de aproveitamento. Dessas 30... Oh, Jesus. Deixa eu tirar daqui, peraí. Dessas 30 partidas... que em 30 partidas que a gente... Peraí, gente. Em 30 partidas ou 31 jogos, quando nós marcamos o primeiro gol, 100% das vezes nós ganhamos. 100% das vezes nós ganhamos. E a média mundial é 89%. Né? E eu fiz esse reforço de autoestima, né, para que o externo não buscasse acabar com a gente, né, justamente nesse momento, olhando para o copo vazio. Né? 80%, 23 jogos desses que nós jogamos. Puxa, saiu de novo aqui. Que coisa ruim esse negócio, gente. O mais velho, a gente não lida bem com essa tecnologia, né? Não perde que os números estão bons. Não, peraí. É aqui, ó.
Sai daí, telinha. Cancela. Meu Deus do céu. Aparece o Maurício Saraiva com os números. Em 23 jogos que nós... Poxa, meu celular tá me pregando uma peça aqui, gente. Não... Aqui, tá, vamos lá, de novo. 23 jogos, sofremos um primeiro gol, 14 vezes nós conseguimos buscar o resultado. Né? Isso dá uma média maior, né, que a média mundial. Né? E às vezes que nós conseguimos virar, esses jogos que nós saímos atrás estavam em 18%, a média mundial é 10%. Né? Eu falei agora justamente na volta para os jogadores que eles gostam de adrenalina. Né? Agora subiu bem provavelmente para mais de 20% das vezes que nós sofremos o primeiro gol, né? E conseguimos virar o resultado, não só recuperar ele. Né? Então, o que eu frisei com esses dados no pré-jogo foi justamente reforçar a confiança dos atletas no momento em que se busca, muitas vezes, olhar o copo vazio. Né? E esse time, com perdão da palavra, me desculpa, ele é fodido. Né? Porque ele consegue transformar resultados adversos em bons. Né? Eu acho que talvez seja isso que a gente vê. Para mim, a grande síntese disso tudo é a gente analisar diferentes narrativas, né, dos resultados que nós temos. Né? Eu me recordo com muita clareza, né, quando nós recuperamos 0-3 contra o Nacional. Né? O centro do país dizia que nós tínhamos conseguido um grande resultado de recuperação. Né? E por vezes aqui na nossa aldeia a gente se falou que nós tínhamos evitado um vexame. Então são pontos de vista que se buscam analisar, né, por vezes para buscar salientar o lado do copo vazio, né, e a gente busca sempre fazer o contrário. Mas essa instabilidade ela tem ocorrido, né, e a gente vai buscar solucionar. Não existe um treino específico para isso, né, até porque os adversários são muito, muito capazes, né, e por vezes vão sair na frente. E a gente teve força para recuperar hoje mais uma vez. Né? Isso, o grupo está de parabéns. Tudo bem, Roger. Boa noite. Bruno Abchecker, da Rádio Grenal. Hoje você teve o Borré de volta e jogou praticamente o jogo inteiro depois de voltar de uma lesão muscular, mas perdeu o Bernabei. Quero lhe questionar se já se sabe, ou um prévio diagnóstico sobre o que teve o Bernabei, e apesar da parada para o Super Mundial ser tão esperada, para a recuperação física de diversos atletas que estão no DM e também o descanso físico e mental dos jogadores, quando voltar ao calendário, vai continuar essa loucura. Vai continuar tudo igual. Te preocupa não a preparação física, porque tem um dos melhores da história na tua comissão técnica, mas voltar a sofrer lesões musculares no período quente das competições? Vai acontecer. As lesões musculares vão acontecer nesse cenário. Não é nem o número de jogos, é a densidade deles sendo jogada nesse momento. Eu já disse que o futebol brasileiro ele tem a capacidade de ser melhor a liga do mundo. Mas enquanto a gente não cuidar bem do jogador de futebol e vender o produto como ele deve ser, os jogos vão ter baixa qualidade. Né? Porque é impossível tu conseguir cumprir 3 dias cada jogo. E depois da parada vai acontecer de novo. Terão outras, o que a gente está tentando lidar, né, com a nossa diretoria, que eu já falei em um momento passado, que vai ficar muito caro se fazer o futebol, para que a gente consiga trazer em número mais jogadores, contratar, ou seja, onerar a folha, para ver se a gente consegue cumprir uma outra perna que vai ser muito pesada também. Para que a gente não tenha que lançar, por exemplo, o Raikkonen, que é um 16 anos, que há 2 semanas atrás eu pouco conhecia lançar, porque a gente está precisando da demanda de jogadores pelas lesões em função dos jogos. Né? O Jairo me perguntou no último jogo sobre a questão de um clube que conquista no campo o direito de disputar 3 competições, ela é punida. Ela é punida. Claro que preocupa as lesões, mas não somos nós. Né? Os números todos do Brasil são lesões. O futebol brasileiro lesiona muito o jogador. Um jogador que joga na Europa, ele tem uma qualidade de vida, uma saúde física muito melhor que a nossa. Eu acabei a carreira todo arrebentado, artrose nos 2 tornozelos, 5 cirurgias de joelho, 3 hernias de disco, uma cirurgia de pubis, dores todos os dias.
todos os dias. Porque se jogava a cada 3 dias. E na década de 90 teve 3 jogos no mesmo dia do Campeonato Gaúcho. Com todo respeito e com toda desculpa. É por isso que o futebol brasileiro está assim. Enquanto a gente não cuidar do produto e do jogador para fazer melhores jogos, né, a gente vai continuar com essa disputa de puxa daqui, puxa de lá, do calendário, né, das lesões. Né? O jogador já machuca por si. A média de um jogador de futebol de lesões musculares é duas lesões musculares por ano, naturalmente. Né? O nosso vai ter 4, vai ter 5. Né? Perda de força contrátil, porque o músculo, uma lesão muscular é uma ruptura na fibra. Né? E ele não bem recuperado ou recuperado com pressa, essa fibra não vai contrair com a mesma força de uma fibra sem lesão. É isso que a gente cuida, né? Por isso que às vezes a gente escolhe, acaba tendo que preservar jogadores. Né? Não é por acaso, né, que os nossos jogadores que a gente preserva mais, né, que são os de mais idades, é o que tem menos lesões. Quantas lesões o Fernando teve? Quantas lesões o Alan teve? Quantas lesões o Bruno teve? Tiveram poucas porque a gente acaba preservando eles um pouco mais. Só que a gente tem que fazer com todos. E daí a nossa Federação Brasileira, que, por favor, que se organize, né, para que a gente tenha um campeonato justo. Fora o sintético da vida aí que a gente está tendo que jogar, que vai acabar com as articulações dos jogadores. Não dá para saber. Tem que esperar. Pela clínica ali do momento, né? Eu acho que teve alguma coisa um pouquinho mais que vai demandar mais tempo. Roger, no fim da história toda, o Inter termina como o primeiro de um grupo, talvez acho que o mais difícil dessa edição da Libertadores da América, né? E teve um momento de precisar do resultado, foi no Uruguai, conseguiu, e hoje aqui confirmou essa classificação em primeiro lugar. Qual é a tua avaliação, o teu sentimento com isso? Isso me permite uma outra colocação. No início da semana chamou a atenção um vídeo do Gabriel Carvalho, jogando numa quadra aqui em Porto Alegre. Você já foi jovem, você hoje é o comandante do time, você é o chefe dele, né? Teve a oportunidade de conversar com ele, não, era algo que ocorreu que não esperava, não poderia, o que pode falar para você? Não, o atleta ele tem que ser profissional, né? Mas o que me disseram também, e o que ele comentou com a gente, é que seria num outro momento, né? E que não teria sido agora, né? Não ter essa confirmação e busco crer no que o atleta está dizendo. Né? Assim, o que eu digo para eles sempre no meu trato com eles, que eu não sou o babá de jogador, eu sou o treinador deles, né? Que eu não fico controlando a vida deles fora das dependências do clube, porque eu tenho as minhas filhas em casa para controlar e já nem controlo mais também, né? Mas o profissional ele tem que saber o limite, né, das suas possibilidades, vive do corpo, precisa estar com o corpo descansado. Né? Tem as atribuições profissionais ligadas ao clube, né? Mas eu quero acreditar no que o Gabriel me disse, né? No que teria sido num outro momento que oportunamente foi. Não o quê? Foi? Então vamos conversar com ele de novo. Obrigado pela informação. Então, te confesso que o que nós queríamos era classificar, né? A vitória e uma combinação de outro resultado nos daria o primeiro lugar, mas no primeiro momento era classificar, né? A vitória veio e essa combinação também aconteceu, né? Num grupo muito difícil e que valoriza mais a nossa classificação, né? Não uma classificação que o torcedor hoje ele veio, né, ao estádio, né, e é algo que gostaria de ter aberto a coletiva agradecendo ao torcedor, mas já peço espaço para agradecer a confiança do torcedor nesses momentos de instabilidade, né, que embora, né, por vezes o torcedor não entenda algumas escolhas que são feitas, né, de uma competição para outra, alguma estratégia que é montada, né, as preferências do torcedor relacionadas a determinados jogadores, mas uma coisa eu tenho que enaltecer é a confiança que o torcedor sempre teve no nosso trabalho, né, e a certeza que a gente está buscando sempre fazer o melhor para o grupo e para o time, para o Internacional. Né, então, obrigado ao torcedor por essa confiança e pode ter certeza que a gente vai diuturnamente trabalhar sempre para que isso aconteça, né, para que a gente vença, classifique e o torcedor possa ficar feliz.
Roger, boa noite. Boa noite. Leonardo Sonda, da Rádio Bandeirantes. Em alguns jogos recentes, Roger, o teu time vinha jogando com um sistema diferente, com 3 meio-campistas que eram Fernando, Thiago Maia e o Bruno Henrique, às vezes o Ronaldo na vaga do Fernando. Contra o Sport, tu muda, tu bota um time alternativo, um time misto, volta para o 4-2-3-1. A minha pergunta, para o jogo de hoje, você pensou em algum momento em ter os 3 meio-campistas ou a ideia era mesmo voltar definitivamente ao 4-2-3-1? E também queria que você falasse pela escolha do Gustavo Prado para começar a partida. Não, pensei sim, porque eu tinha mais de uma alternativa para essa partida, né? A gente fica fazendo exercício, né, de pensamento, né, e dos movimentos do treinador lá do outro lado também, imaginando como é que ele ia vir. A gente tinha alguma margem de pensamento, né, que podia vir desde o começo do jogo, não o Cauli, com 2 pontas de busca de profundidade. Quem dos 2 laterais ia fazer saída de 3, né? Num primeiro momento foi o lateral esquerdo, depois o Gilberto, quando o Ceni colocou um cara mais agudo pelo lado direito, ele usou o Gilberto fazendo saída de 3, né? A ideia é sempre ter 4 jogadores no meio, né? Então me passou pela cabeça assim, porque eu poderia igualar esse número de jogadores, né? O Bahia, por abrir uma linha de 3 sempre com um dos laterais, acaba tendo 4 meio-campistas no corredor central, né? Então me passou pela cabeça sim, mas optei por dar sequência ao Prado, né, que entrou bem contra o Sport, né, e fazendo jus e ao mérito do seu jogo, da qualidade do seu jogo, eu repeti. Aí era a dúvida de que lado eu usava o Prado, né, em função justamente desse terceiro jogador, que é o lateral esquerdo, que começou fazendo a linha de 3. Como é que a gente ia pressionar a saída de bola do Bahia, à medida que são jogadores com muita relação boa com a bola, né? Eu optei saltar a linha com o Berna, né, no Gilberto, né, e trabalhar com a informação do Prado dele do lado esquerdo saltar no zagueiro, né, sempre que possível, porque esse lado é onde o Bahia tinha menos profundidade, porque o Cauli se juntava ao meio e fazia um quarto homem. Né, então a gente conseguia rodar a linha com o Juninho marcando o Cauli em meio corredor com o salto do Berna no lateral. Do outro lado eu não fiz porque, como tinha o Pulga do outro lado, eu não queria trocar alvo com o Agui, né, justamente para nessa troca de alvo o Pulga ficasse livre e pudesse aproveitar das bolas às costas. Né, então tive esse pensamento também de usar um terceiro homem de meio, né, mas como também, né, com a volta do Vitinho eu consigo ter peças de reposição para o lado, né, escolhi jogar com 2 jogadores mais abertos. Boa noite, Roger. Parabéns pela classificação. Lucas Colar, voz do Gigante. Muito tem se falado sobre a parada, né? E eu, óbvio, queria lhe ouvir sobre a questão do foco, né, nas Copas, que era algo óbvio, né? O Inter acabou confirmando, né, a Copa do Brasil, a Libertadores, então terá mais 2 competições no segundo semestre. Tem uma situação no Brasileiro, 2 jogos agora. Queria te ouvir sobre qual o principal foco que você vai ter na parada. E, óbvio, né, também já começam algumas especulações em relação a saídas, chegadas de jogadores, o que pode impactar muito, né, para o mata-mata da Libertadores. O que você já pode trazer, né, para nós? Você está esperando perder mais jogadores, ganhar jogadores em maior demasia para fortalecer o grupo? Como é que o torcedor pode esperar o Inter já para as oitavas de final? Todos os jogadores que estão nesse momento, embora esteja próximo dessa parada e da janela, eles estão 100% olhando pro agora, né? É muito difícil tu olhar, né? Eu sempre digo que o meu mês tem 3 dias, né? Não tem como olhar lá para frente. A gente faz um planejamento macro, né? Como você frisou, né? O Campeonato Brasileiro, por ele ser mais longo do que as Copas, né? Você faz esse revezamento para que tu chegue nesses jogos principais com energia toda para decidir, e felizmente deu certo. Agora é o momento da gente olhar para o brasileiro com muita atenção para a gente fazer uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro também. E daí depois, quando abrir a janela, né, o que eu frisei anteriormente para o teu colega, né, e que a gente vai precisar, né, fazer muito bem esse movimento para que a gente volte com força total, né. Me preocupa a parada, ao mesmo tempo que nos dá a condição de recuperar todo mundo, mas novamente no reinício as coisas vão ser apertadas de novo, né.
né? Então é organizar bem, né? Retomar o brasileiro agora, né? Com força total, né? E depois organizar esses momentos. As especulações a partir de agora vão começar, né? Mas internamente esses movimentos ainda não começaram, né? Só as especulações externas. Boa noite, Roger. Parabéns pela classificação. Roger, tu esperou muito por esse momento de dar uma parada, né? E logo após a parada, onde está o copo mais vazio é o Campeonato Brasileiro, né? Mas também não tem muita folga, porque tu vai ter 4 semanas Copa do Brasil, no meio da semana Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, tudo junto. E tu falou do grupo, você pegar um menino até trazer. Aproveitar o poder que o presidente tem de parcelamento, que ele é bom nessa parada de parcelamento. Tu pretende um reforço, no mínimo, por setor? Falando em 11, tá maluco? Né? Por setor. Tá. Eu penso, né? A gente já começou a conversar algumas coisas internas, né? A gente vai precisar, né? Desse, não só na qualidade, mas no número. Né, justamente para que, né, a gente consiga ir para os enfrentamentos depois nessa sequência, né, levando também um time muito competitivo, né, para o campeonato, que tu vai ter que fazer determinadas escolhas. Né? Então a gente vai ter que olhar com carinho, sim. Eu tenho certeza que o clube, na medida do possível, né, vai fazer um esforço, né, para que a gente, né, esteja em 3 frentes, né, e possa competir e ser competitivo nelas todas. Boa noite, Nani Kemel da Rádio Inferno, parabéns pela classificação. Você citou algumas soluções que você vinha buscando para não sofrer gol no começo do jogo, né? E hoje a gente viu talvez todas essas soluções sendo aplicadas pelos jogadores, né? E o Inter não sofreu gol no começo, o que ajudou muito no clima também com a torcida. O quão importante foi isso, e também pensando para sequência, né, para esses últimos 2 jogos de Brasileirão até a parada, o quão importante é ter encontrado de repente esses caminhos para que não volte a se repetir o problema. Eu me recordo na campanha do ano passado, né, em algum momento nós voltávamos do intervalo e tinha um índice de jogos que nós sofremos gols na volta do intervalo. Como eu disse, não existe um treinamento específico para isso, até posso criar algumas dinâmicas, né, para que a gente possa trabalhar, mas não há tempo para isso. É justamente, né, conscientizar o atleta de que se a gente sai na frente, como os números mostram, né, 100% das vezes a gente conseguiu sustentar o resultado, não perdeu a partida. Né, e que embora os resultados que a gente saiu atrás, a gente tem uma média de reversão no placar alta, é muito mais saudável e menos estressante do ponto de vista emocional e físico você manter o 0 do placar. Então, o gol do Bahia saiu no segundo tempo, mas ainda saímos atrás do placar, né? Felizmente, o nosso gol foi logo em seguida do Bahia, e que quase que anula, né, essa saída da frente do adversário. Né? Mas a gente vai seguir buscando alternativas, né? Mas eu tenho certeza absoluta que essa estabilidade momentânea ela tem a ver com essa sequência de jogos que não te dá o direito nem de respirar, né? E por vezes, queira ou não, você entra em campo não completamente ativado do ponto de vista do que pode acontecer, né? Pelo estresse emocional e cognitivo que você tem nessa sequência, né? Um bom descanso, penso que resolve. Um bom descanso, penso que resolve. Roger, ainda nessa questão do mental, porque você tem um jogador que você colocou ele na direita, utilizando o Prado pela esquerda, que é o Wesley. Na partida passada ele fez o tão sonhado gol que ele ainda não tinha feito na temporada. Na minha visão, eu não sei se ela está correta, eu vejo que ele tem uma tendência melhor pelo lado esquerdo por conta das parcerias, principalmente do Bernabé. E você falou dessa subida do Bernabé para o ataque. E o segundo gol sai exatamente de uma jogada com o Wesley. Esse mental do jogador ter feito o primeiro gol, de ter tirado um pouco desse peso das costas, e até mesmo para o Borré, que fez o gol, um bonito gol de cabeça, isso conta muito também, né? Dá para trabalhar mais isso? É reforço do emocional, né? É o que a gente vinha frisando desde o momento. Jogador, atacante vive de gols, né? Embora que eu sempre pontuei com os números, com os dados do Wesley, que indiferente do lado ele tem a mesma produção ofensiva, né, é que ele vinha atuando muito bem. O gol que não saía, inclusive com as finalizações, né, não
Não é um jogador que estava atravessando um mau momento, que nem sequer finalizava. Né? As principais jogadas do time, de 1 para 1, elas saíam dele do lado esquerdo e do lado direito, né, do ataque. Né? Mas, claro, né, 100% de naturalidade ele tem mais do outro lado. Mas, outro dia, respondendo uma questão relacionada a isso, né, hoje eu tenho muitos jogadores que têm a virtude, né, de jogar excepcionalmente do lado esquerdo com o pé contrário, né? O Prado, a opção de colocar o Prado lá em Recife, por exemplo, do lado direito, onde ele fez, do lado esquerdo, onde ele fez o gol, foi justamente dar a ele, né, a oportunidade de estar no lado mais à vontade, que é um menino. Quanto mais eu deixar ele à vontade no campo, melhor. Né? E o Wesley, como é um jogador mais velho, mais experiente, tem mais ferramentas com as duas pernas, também se adapta bem do lado direito. Né? Se a gente pegar Vitinho, Carboneiro, o Prado, todos eles têm a preferência de pé invertido, né? Hoje é muito difícil, né? Tu ter um cara do lado, que vai ter drible pro fundo, até porque nós não temos os jogadores, né, que tem centroavantes que tem estatura boa para toda hora tu tá cruzando a bola de 40 metros, de 30 metros, né? Para que esse jogador dispute, né? Então hoje pelo fato do Wesley ter mais facilidade e os outros jogadores ter menos facilidade de jogar no outro lado, eu tenho optado principalmente pelo início do Wesley do lado direito, com mais recurso. Né? Hoje, durante o jogo, eu inverti. Né? Porque a gente estava tendo um problema defensivo com o Prado do lado esquerdo, empurrando o Wesley para o lado esquerdo, onde tem aí sim a parceria ali, eles conseguem ter um equilíbrio melhor. Né, acho que funcionou um pouco a troca, né, mas sem dúvida o Wesley ter feito gol no último jogo tira um peso muito grande das costas, né? Roger, Rafael de Vério aqui de GZH. Os argentinos, eles falam, né, que a Libertadores ela começa depois da fase de grupos. Acho que não foi o caso do Inter, porque o grupo era o mais difícil possível. A combinação mais difícil acabou caindo no Inter e ainda teve um mata-mata na última rodada, então já teve mata-mata já agora. Mas o mata-mata de verdade, aquele lá, ele começa depois dessa parada do Mundial de Clubes e da data FIFA, enfim. Falou há pouco que o calendário vai continuar apertado, que vai continuar tendo, né, uma fase decisiva, e aí jogo quarta, domingo, e esse acúmulo que a gente acaba permitindo no futebol brasileiro. Mas o que tu prevê assim, que vai melhorar? Depois da Copa do Mundo, eu acho que a gente vai conseguir fazer tal coisa. Não sei. Nós vamos ter mais tempo para treinar. Não consigo fazer essa previsão, né? A gente vai trabalhar para que a gente consiga voltar no mesmo nível. Né? Na tua pergunta, tu citou que começa na segunda fase, né? Só para quem está na arquibancada, né? Para quem está torcendo. Para a gente que está no campo ali, minha pressão deve ter ido nas alturas hoje. Né? Mas eu não consigo te precisar o que a gente vai... A gente vai buscar evoluir de novo, né, resgatar o nosso melhor momento, que eu acho que passou por hoje. Eu acho que hoje a gente conseguiu mostrar o Internacional dos melhores momentos, né, e que a gente consiga seguir nessa evolução, né, nessa parada. Vão ter muitos dias para treinar, para esse retorno, né, todo mundo à disposição, né, eu penso que a gente pode voltar num outro nível, né, eu não saberia precisar quanto do outro nível, né? Mas lá no começo do gauchão a gente também teve, até a arrancada para o final, a gente também teve uma estabilidade momentânea, também foi questionado sobre a questão do nível de jogo, depois a gente deslanchou. Era importante a gente passar por esse momento bem, né? Gostaria de estar um pouco melhor no brasileiro, né? Mas isso a gente vai buscar a partir de agora.